Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Contrato Social, um programa de um podcast que aqui trataremos com várias autoridades, juristas, temas relevantes na área do direito, temas relevantes também na área da inovação e também trazendo aspectos aí de cidades inteligentes. E hoje eu estou com o professor João Grandino Rodas, que, na minha opinião, professor, você participou em todas as na sua trajetória profissional, você esteve em todos os cargos relevantes na área jurídica, professor. E aqui, antes da gente iniciar esse bate-papo com o nosso jurista convidado, professor João Grandino Rodas, eu queria que você deixasse o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do nosso programa podcast Contrato Social. Professor, seja muito bem-vindo, quero te agradecer porque você prontamente aceitou o nosso convite. Você teve uma trajetória profissional incomum, professor. Foi advogado de um departamento jurídico de empresa durante 10 anos na própria advocacia. Foi juiz federal de carreira, tendo chegado a desembargador federal. Foi durante 45 anos professor da USP, Universidade de São Paulo, tendo sido também o diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e reitor da própria universidade. Chefiou a consultoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e, consequentemente, participou de agendas internacionais. Foi presidente do Comitê Jurídico Interamericano da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, e do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Com tudo isso que você fez, professor, o que você experimentou de mais gratificante e também, ao mesmo tempo, desafiador? Em primeiro lugar, agradeço o Dr. Thomas Lau, a quem tenho uma grande admiração pela sua preparação jurídica e também pelo seu dinamismo. É uma pessoa que realmente é um exemplo no sentido de mostrar como se pode trabalhar intensamente em benefício, inclusive, da comunidade e da sociedade em geral. Agradeço, portanto, esse programa é importantíssimo e eu gostaria justamente de dizer que todas essas coisas que foram colocadas sobre mim há pouco por você, não foi nada programado. As coisas foram acontecendo porque sempre gostei muito da advocacia. A entrada na magistratura se deu mais por circunstâncias da vida. Gostei muito também, consegui fazer a carreira completa. A Universidade de São Paulo, ou seja, o ensino universitário, como se pode ver, foi o fulcro maior da carreira. Durante 40, eu fui aluno em 5 anos da universidade e, fora isso, após os 5 anos, eu durante 45 anos fui docente e depois na parte administrativa da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e da USP. Nada foi programado, mesmo porque não dá para programar as coisas assim, muitas vezes tão diversas. A questão da ida ao Ministério das Relações Exteriores se deu pela minha formação maior, que é Direito Internacional, e isso é que levou, de certa forma, a dar uma abertura, uma abrangência muito grande, e depois disso tudo foi possível presidir o CAD, e saindo e me aposentando na carreira jurídica, na carreira de juiz, eu pude ainda também, por acaso, entrar em algo importante, diferenciado e dificílimo, que foi a administração da Universidade de São Paulo, administração essa que tem mais de 180 mil pessoas ligadas. Professor Rodas, conte pra gente como é que é você ser um advogado em um determinado período de tempo e depois passar para a magistratura. A gente sabe que tem muitos jovens advogados também pensando em carreiras públicas
E como é que essa mudança de comportamento, de cargo, você ser juiz, a conduta é uma outra tipo de conduta, como é que você trabalha nessas várias frentes da sua própria carreira? É importante, eu acho, que o juiz conheça o outro lado antes de realmente se dedicar à judicatura. Em muitos países isso é até obrigatório. E é importante para que a pessoa saiba o que o outro que está de outro lado sendo julgado, ele passa. Então, essa experiência como advogado, previamente, é muito importante para a magistratura e é justamente aquilo que me perguntava, o que foi gratificante. Gratificante mesmo, realmente, é poder estar e poder, durante a vida, estar nos vários lados da carreira jurídica e não num único. Sim. Claro que isso não é necessário, mas isso é altissimamente importante. E eu diria, de tudo isso, da vida toda, se hoje eu me perguntasse o que foi mais gratificante, eu primeiro diria, tudo foi gratificante. Entretanto, nessa linha de mais, eu diria que algo que dá uma satisfação imensa é poder representar o Brasil. Quer dizer, é sentar na ONU, na Organização dos Estados Americanos ou em outros lugares, tendo na sua frente a plaqueta Brasil. É claro que isso tudo só foi possível por ter estudado o que foi estudado, por ter se dedicado na prática jurídica diferenciada que aconteceu, mas isso possibilita, por exemplo, mais alto grau de satisfação. Ao lado disso, depois da carreira completa e terminada, e a gente precisa saber a hora em que se vira a página e se faz outra coisa, quando foi possível, aproveitando todos esses insights, poder criar alguma coisa de privado. Privado, obviamente, sem fins lucrativos, que foi o SEDES, e que está sendo o SEDES, que começou em 2004, e está completando 20 anos, e que é, como nós vamos poder falar, uma entidade sem fins lucrativos, mas que, de certa forma, congrega toda a vida e tudo isso que foi feito, e toda essa experiência em algo novo. Professor, eu tenho acompanhado o SEDES, porque eu faço parte do SEDES, e eu tenho visto o trabalho que você tem feito ao longo desses anos, em viagens internacionais, cursos internacionais, como aqui em Salamanca, que foi uma viagem importante para um curso com uma experiência internacional focado no direito espanhol também, das mais variadas frentes das questões de atualidades do direito. E o SEDES também promove eventos, que foi o último ano em Bolonha. Foi um curso também muito interessante para a gente entender as questões constitucionais também da Itália e da União Europeia. E além, eu sei que você falou do SEDES, tal, professor, mas conta um pouquinho da sua... Quando você mudou das suas carreiras, você também mudou das cidades. Claro. Né? Você saiu de São Paulo, você foi para Brasília, representando a ONU em Nova York. Como é que é mudar também de cidade, mudar de carreira? Veja o seguinte, é algo desafiador realmente, e algo que a internacionalização possibilita. E cada vez mais no mundo, o mundo é cada vez mais pequeno. Nós temos uma ligação hoje online com o mundo todo imediata. E mesmo que os aviões, nos últimos 50 anos, não tenham diminuído o tempo de voo entre os estados, que isso é algo que muitas vezes eu me ponho a pensar, quer dizer, o mesmo tempo que eu fazia há 60 anos, São Paulo, Nova York, eu faço hoje. Sim. Porque não houve o desenvolvimento suficiente para diminuir esse tempo. Mas mesmo assim, o dinamismo das viagens internacionais permite que se chegue razoavelmente em pouco tempo nesses lugares. E o advogado, qualquer que seja a sua carreira jurídica, que são várias, eu diria até que é a carreira, o estudo que abre um leque maior do que qualquer outra, o estudo do bacharelado em Direito, em qualquer uma delas é importante a parte internacional. Porque eu lembro, logo no início,
quando comecei em 71 a dar aulas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que um ou outro dizia, o direito internacional eu não tenho tanto interesse, porque eu não pretendo ter uma advocacia internacional, o meu escritório vai ser algo tranquilo em algum lugar desse Brasil ou de São Paulo. Isso hoje é impossível, porque nós vemos, todo o direito tem a sua raiz internacional, tem as suas conotações, e não é possível um advogado ser absolutamente paroquial no sentido de dizer o meu direito é suficiente para transmitir e passar a vida toda. Professor, em outras palavras, você está dizendo também que a globalização também está presente, né? Não tenha dúvida. E o direito, ele é algo muito importante e não é fácil, porque a gente nota que na globalização, geralmente as outras ciências, elas vão antes da globalização, preparando a globalização. O direito, pela sua própria natureza, é algo que vem depois, sim, regulamentando, sim, mas que é importante, embora seja ancilar, ou seja, ela depende do fato acontecer para que ela possa regulamentar, mas ainda assim é algo importantíssimo, e a própria jurisprudência internacional hoje, embora de outros organismos, de outros estados, embora de organismos internacionais, ela se miscui e ajuda a própria doutrina e jurisprudência nacionais. Professor, uma análise, né? A gente pensa na Constituição Federal e ela dá um tratamento muito importante para os tratados internacionais. Como é que você, que participou da delegação, redigiu também textos para tratados internacionais, como é que você se sente sendo um dos responsáveis por tratados internacionais como o Tratado de Roma? Tudo bem. Veja o seguinte, se for olhar as minhas dissertações de mestrado, de doutorado, vão perceber que todas elas foram sobre tratados internacionais. Sim. Quer dizer, então, é algo que me chamou a atenção, a doutrina, a teoria dos tratados internacionais, porque é alguma coisa que serve para a interpretação de todos os tratados internacionais e de toda a vontade internacional. Portanto, é altissimamente importante. Nós sabemos, por exemplo, que originariamente o tratado internacional ele surgiu há séculos do direito civil canônico, quando se fazia justamente o contrato canônico. Porque o contrato canônico foi o que deu origem ao próprio contrato de direito civil hoje e também ao tratado internacional, de certa forma. E participar da feitura de tratados internacionais é algo assim que dá um prazer enorme. Essa citação que foi feita há pouco, durante quase 4 anos, houve na Assembleia Geral da ONU, 150 países, eles se sentaram para estudar como e se faria um tratado sobre o Tribunal Penal Internacional. Aquilo que viria a ser o Tratado de Roma, que foi aprovado em Roma. Mas precisava se fazer o esqueleto do tratado, precisava saber quais os crimes que seriam puníveis, e precisaria se negociar entre os estados para ver o que era possível se chegar a essa negociação. Então, isso foi feito, como disse, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, no lugar onde o Conselho, no lugar onde se reúnem justamente os membros. Sim. E se começou do nada. Se falou, tribunal, o que crime, de que jeito? E durante 4 anos isso foi decidido para e passo. Isso na Assembleia da ONU, na Assembleia, e por acaso eu fui nomeado na época para ser o chefe da delegação brasileira que preparou o tratado. Muito bacana, professor. E isso realmente é algo incrível. É uma honra tê-lo conosco aqui hoje. Vamos lá, uma pergunta aí para os jovens advogados. Como foi o início da sua carreira, professor Rodas? Eu me formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e no mesmo ano, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
Fiz era músico também, né, professor? Mas isso já tinha sido anteriormente. De manhã, eu fiz Direito no Largo São Francisco e à noite, na Cidade Universitária, Filosofia. E, com base nisso, eu sempre tive intenção de estudar em Coimbra. E, para pedir uma bolsa para a Fundação Calouste Gulbenkian, que existe até hoje, é uma grande fundação em Lisboa, era necessário que a pessoa já fosse formada. E naquela época, eu ainda estava no 5º ano de Direito, mas eu tinha me formado em música. Então, algo que já lhe contei pessoalmente, antecipadamente, eu pedi uma bolsa para música, para a Fundação Gulbenkian, e recebi. Para a História da Música. Para a História da Música. Para a História da Música. E escolhi Coimbra. E até a pessoa da fundação disse, mas escute, em Lisboa tem muito mais. Eu falei, não, mas eu sei que tem um curso de História da Música na Faculdade de Letras de Coimbra. E fui para lá. E aí fui bater a porta da Faculdade de Coimbra e acabei fazendo mestrado. Fiz a parte em Direito. Que era, naquela época, tinha pouquíssimos alunos, basicamente eram só professores da Universidade de Coimbra, professores júniores da Universidade de Coimbra, que estavam se preparando, e eu fui um deles. Então foi antes dessa leva toda, e foi um estudo assim, muito importante, que eu pude privar com todos aqueles professores antigos e com aqueles que até há pouco, ou até hoje, continuam na Universidade de Coimbra, porque faziam naquela época o curso de mestrado. Voltando a São Paulo, eu fui convidado a ser professor assistente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e 15 dias depois da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na qual havia se desdobrado. E eu fiquei nos dois. E professor, como é que é estudar o ordenamento jurídico português em Coimbra e fazer esse estudo comparado com a nossa legislação brasileira? Realmente, tanto o ordenamento português quanto o ordenamento brasileiro, eles derivam, de certa forma, do ordenamento francês e alemão. Mas nem por isso eles são muito semelhantes. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estudam a graduação hoje em Coimbra, e são muitos, eles precisarão, obviamente, depois se prepararem no direito positivo português. Porque o direito positivo, o jus positum português, é distinto. Embora, obviamente, tenha que se fazer isso, essa adaptação, ainda assim, estudar em Coimbra na graduação, que não foi o meu caso, eu fiz a pós-graduação, ainda é válido desde que a pessoa tenha a possibilidade de fazer essa adaptação, não esteja assim tão corrido na vida, ou ter algum subsídio para isso, para se preparar, porque realmente o estudo lá é um estudo extremamente exigente. Era mais avançado, professor? Eu diria era mais exigente do que o nosso, porque, vamos falar claro, o estudo brasileiro em geral, eu não estou dizendo faculdade A, B ou C, a gente nota que havia e continua havendo uma certa leniência para reprovar as pessoas absolutamente. O que em Coimbra havia e em outros lugares, sim. Por exemplo, na própria Itália, naquela época e ainda hoje, não há vestibular em Direito. Nossa. Não há vestibular em medicina. E como é que era o ingresso na faculdade? Se entrar em 1000, entra 1000. Mas depois de um ano, quem não estudou não fica. Quer dizer, só saem poucos da universidade. Já a tradição brasileira, que até precisaria ser um pouco melhorada, ela é assim um tanto quanto paternalista. A gente brincava na época que se estudava na Faculdade de Direito que quem fosse reprovado precisaria ganhar um Volkswagen. Quer dizer, é claro que é um exagero, mas é um pouco da mentalidade paternalista dos nossos professores, inclusive, e não exigir mais. E isso faz falta, porque o aluno, naquela etapa da vida, muitas vezes, sem um pouco de pressão, ele não faz o máximo e daí 10 anos ele vai se arrepender profundamente. Professor, e quando você voltou para o Brasil, então,
Como é que foi também iniciar o curso da Unesp? Né? Você abriu o curso da Unesp em Direito. Como é que foi esse desafio novo de abrir um curso na Unesp? Nessa época eu já estava no Brasil, já tinha voltado, já tinha tido oportunidade de ter saído outras vezes, como, por exemplo, fazer o mestrado na Universidade de Harvard. Uhum. Já tinha feito também mestrado na The Fletcher School of Law Diplomacy, uhum. Já era professor livre-docente da Faculdade de Direito, já era juiz federal e no final da década de 80, meados da década de 80, começa o curso de Direito da Unesp, que é separado da USP, é uma faculdade autônoma, embora estadual. Mas eles precisavam de um professor de Direito Internacional e o chefe de departamento pediu que eu fizesse, eu sou juiz, não tenho possibilidade. Ele falou, vá, porque eles estão em maio e não começaram Direito Internacional ainda. Estão no 4º ano e não começaram. Então era a cadeira do Direito Internacional. Direito Internacional. Aí eu fui, mas gostei tanto porque é tão diferente, inclusive do Largo São Francisco, que tinha muitos alunos, lá tinha 50 na classe. E interessadíssimos. E justamente por isso eu acabei ficando lá 5 anos. Inclusive vendo a distância, porque Franca não é tão perto de São Paulo, uhum. É um lugar que a gente pode dizer marginal do Estado no sentido etimológico da palavra, da margem do Estado, já da beira de Minas Gerais, para que tivessem professores doutores para continuar, seria importante que houvesse lá um curso para mestrado e doutorado. Entendi. E passei a pleitear junto, primeiro a própria Unesp, fiz o programa e demorou 1 ano e meio, porque o pró-reitor de pós-graduação, ele tinha lá suas dúvidas. Mas no final ele autorizou e a gente foi ao MEC e há 31 anos atrás foi aprovado o curso de mestrado e posteriormente doutorado em Franca e eu fui o primeiro coordenador durante 2 ou 3 anos. Quer dizer, realmente foi uma satisfação. É óbvio, eu era professor da Universidade de São Paulo, eu não poderia ter 3 empregos, então eu era professor da Universidade de São Paulo e juiz. Então era o máximo que a Constituição permite. A Unesp eu fazia, vamos dizer assim, porque gostava. E quando eu recebia o salário da Unesp, eu não recebia, que era o mesmo. Quando eu recebi o salário da Unesp, eu não recebia o salário da USP. E fiquei fazendo assim, jogando para poder continuar nas duas. Mas foi uma satisfação enorme ver uma universidade, uma faculdade de Direito, assim, nas fímbrias do Estado, fica mais bonito falar. E professor Rodas, antes de chegar nesse nível, então, de excelência, de abertura do curso, então... E qual que foi a sua experiência, né, de estudar nessas 3 faculdades, na Harvard, na Fletcher? O que você viu de diferente fora do Brasil? Eu sou entusiasta da internacionalização justamente porque pude viver essa internacionalização e a gente não pode, digo aos alunos todos, não se pode esperar que caia do céu. Tem que ser procurado. Uhum. A gente tem que se candidatar. Se precisar de bolsa, tem que se candidatar também à bolsa. Agora, não pode ficar esperando que alguém venha convidar. É isso que é importante. Pessoal, tem que estar preparado para o estudo do direito, claro, né, professor? E querer buscar essas coisas. E aí, o aspecto importante disso é que as faculdades são muito diferentes entre si. Coimbra é uma universidade antiga, de cerca de 800 anos, tradicionalíssima. Vamos assim dizer, hoje mudou um pouco, mas um tanto quanto assim fechada, muito exigente, era tido na época, e acredito que até hoje, das mais exigentes na nota, etc., do que as demais de Portugal. Não que fosse a melhor, porque não se pode medir essas coisas. Então foi muito interessante poder viver aquele período de estudo em que, embora aluno de pós-graduação, eu estava dentro nas mesmas salas que os professores pesquisavam, etc., tinha um lugar. Então, perceber a vida daqueles professores que estudavam numa
universidade tradicional com 800 anos. Sim. Harvard é alguma coisa à parte. Realmente é uma universidade que não tem 800 anos, deve ter 200 e alguma coisa, mas foi fundada por um pastor protestante, John Harvard. Iniciou-se como uma escola de teologia. De teologia, professor? O primeiro curso de Harvard foi Divinity School. Divinity School é a escola de teologia, mas que depois conseguiu algo que ela consegue que ela mantém até hoje, vamos dizer assim, ser hors concours, de certa forma, e é um lugar que, muito embora não seja na capital dos Estados Unidos, ela é em Boston. Em Boston. Quer dizer, portanto, um tanto quanto longe, e longe de Nova York também. No entanto, o centro de estudos, não há um dia em Harvard em que não tenha convidados que fazem palestras, que você pode ir ou não ir, que são extras, do mundo todo. De tudo. E professor, conte um pouco da gente. Então, estudar em Coimbra, que é um sistema diferente, porque nos Estados Unidos, na Harvard, é o Common Law. É o Common Law. Né? Então, na Harvard, você fazia o quê? Você pesquisava jurisprudência? Como é que era a forma do estudo do direito? Era muito diferente de Coimbra? Não tenha dúvida. Por exemplo, a gente nota, e eu estou falando de décadas atrás, mas ainda assim, por exemplo, a doutrina, todo o civil law, que é o direito alemão, o direito francês, o direito português e o brasileiro, hoje ele vem tentando se achegar um pouco mais à jurisprudência, mas a doutrina é que comanda. Sim. Não é? Ao passo que em Harvard, e na época, não havia ainda a internet, nem o computador da forma que é hoje, e então a primeira coisa que se aprendia era como pesquisar nas coleções de livros que havia, e tinha todo um sistema diferente, porque a gente nem tinha aqui, nem em Coimbra, o sistema de publicação de precedentes, e era todo um sistema que demorava um tempo para poder se aprender a estudar. Entendi. Tanto que aqueles que iam fazer pós-graduação nos Estados Unidos, por exemplo, durante o ano, foi 78, 79, vejam como é antigo, eles passavam um mês e meio antes em Washington, estudando Introduction to the U.S. Legal System, introdução ao sistema legal norte-americano, em que se aprendia essa diferença para não chegar lá porque lá a gente está com alunos de Common Law também, eles não iam explicar esses aspectos. Então, eram mais ou menos uns 40 alunos que depois daquele mês e meio foram para todos os Estados Unidos, todos. Eu e mais um fomos para Harvard e os outros foram para todos em todo lugar para estudar. Então era necessário uma introdução prévia e era a questão do livro. Às vezes quando eu vejo as fotos, eu falo assim, hoje é completamente diferente. Quer dizer, hoje é tudo aquela pesquisa que se fazia de livro online, e que era completamente diferenciada, hoje já ficou mais simples, justamente por causa da internet. Mas realmente a questão do precedente judicial nos Estados Unidos é algo muito asseverado, cópia da Inglaterra, e de uma forma assim bastante profunda, e dá aos advogados um trabalho extra, porque não tem uma doutrina predominante, não existe muito... São os casos, né, o professor? Magister Dixit, quer dizer, o mestre disse, fulano falou, e o que também não é bom, porque senão nós vamos ter o Magister Dixit, ou seja, a palavra, como era em Roma, a palavra da autoridade sendo lei. Professor, uma curiosidade para quem é pesquisador, para quem está querendo ler, como é que eram as bibliotecas dessas universidades? Tanto de Coimbra como de Harvard. Eu sei que agora, recentemente, o ano passado, pelo SEDES, eu consegui fazer uma pesquisa importante na Columbia University. Achei muito bacana a universidade e a biblioteca, com um sistema muito moderno de pesquisa. Mas como é que é Harvard e Coimbra? Veja o seguinte, Coimbra tem uma biblioteca, vamos falar assim, e ainda
continua melhorada, mas não mudou fundamentalmente. Tinha uma biblioteca muito boa, principalmente de livros alemães. Coimbra é muito ligado ao direito civil e pelo direito civil ao direito alemão. Que bacana. Tanto que, para se ter respeito em Coimbra, precisa ter se estudado na Alemanha há algum tempo. Isso é algo interessante de se saber, porque eles dão um valor muito grande nos precedentes alemães e na própria doutrina alemã. A biblioteca de Harvard já era algo naquela época. A biblioteca de Harvard só perdia em número de volumes à biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então vocês imaginem o tamanho da biblioteca de Harvard. Não só o tamanho da biblioteca de direito, como o tamanho de todas as bibliotecas que tem lá, inclusive da Biblioteca Central, que hoje está totalmente interligada, na época era interligada também, e que é interessante de lembrar o seguinte: o campus de Harvard e Boston é um lugar muito frio, ele chega a menos 20 e pode chegar chegou na época que eu estava lá, a menos 50 em certos períodos. E dá para estudar com essa temperatura, professor? O problema é o seguinte: primeiro que os dormitórios, eu morava num dos dormitórios, eles têm aquecimento. Então, e a universidade, embaixo daquele jardim todo, ela tem túneis. Nossa. E cada túnel, a gente pode, por exemplo, do dormitório, sair direto da faculdade de Direito, sair direto na universidade, em todos os prédios do campus, e os túneis também são aquecidos. E justamente nesses túneis é que tem o lugar para a pessoa deixar, como se usava na época, se usava muito livro, deixar, por exemplo, a mochila com o livro e fechar. Então, se vive assim, de certa forma, indo para essas bibliotecas. Hoje é muito diferenciado, porque você pode ver do seu próprio quarto online, não é? Sim. Quer dizer... Essa é uma boa indagação, professor. É uma mudança. É uma mudança. Mas, realmente, a biblioteca de Harvard era enorme, realmente muito grande, e da The Fletcher School, que é uma escola de diplomacia não longe de Harvard, é uma questão de, eu diria, dá 4 pontos de ônibus da Universidade de Harvard. É ali perto, num condado diferente. Foi a primeira escola de diplomacia dos Estados Unidos, a mais antiga, e é uma escola que a biblioteca não é tão grande quanto as outras, mas ela se dedica aos diplomatas. O que é a diplomacia para eles? Diplomacia é estudar direito, economia e ciência política. Quer dizer, a pessoa, para fazer o mestrado ou fazer uma graduação lá, ele tem que estudar matérias de direito, de política e de ciência política, né? E de economia. Aí se escolhe uma das 3 para se aprofundar um pouco mais. Então, isso é uma definição importante, realmente, da diplomacia, porque sem conhecer um pouco de direito, economia e ciência política, não se pode ser diplomata. E professor, será que nos cargos do US Department, State Department, eles são obrigados a fazerem esses cursos, então? Não, veja, é claro, hoje nós temos, além dessa escola, as escolas que têm, as universidades em Washington também passaram a ter, porque essa é a mais antiga. E nós temos escolas importantes também lá. E todos fazem e lembram, vamos dizer assim, do começo do estudo da diplomacia, que é o trinômio, direito, economia e ciência política. Quer dizer, brotaram todos dessa The Fletcher School of Law and Diplomacy, que é, vamos dizer assim, não tem tantos alunos quanto as outras, mas ainda tem um respeito muito grande por ter sido a pioneira e da qual aquelas que hoje estão em Washington, de certa forma, copiaram, no bom sentido, os seus cursos. Pessoal, agora falando sobre inovação. Professor, em relação às novas tecnologias, você considera que as aulas e os grupos de estudo online vieram para ficar? É suficiente debater em um grupo de WhatsApp ou é imprescindível a presença dos alunos em sala de aula? Na sua opinião, professor? A minha opinião, veja o seguinte: a escola, até pouquíssimas décadas, ela era muito igual àquilo que ela foi
desde o começo das universidades ocidentais, como aquela que você acaba de lembrar, a Universidade de Bolonha. Sim. Então, a geografia da sala de aula é o professor lá na frente e os alunos vis-à-vis, quer dizer, frente a frente, sentados. E por que nasceu desse jeito a sala de aula? Porque, naquela época, os livros eram feitos por cópia manual. Então, os livros eram caríssimos e existiam muito poucos. Então, o professor ficava na frente, geralmente com um livro muito grande, porque ele era feito todo à mão, e o professor era chamado de lente. Até hoje é sinônimo professor. Por exemplo, vai falar professor da Universidade de Coimbra, você pode se falar o lente da Universidade de Coimbra é sinônimo. Mas por que é lente? É do verbo ler. Porque ele lia o livro e explicava o livro, só ele tinha o livro. Então, por isso a geografia era dessa forma. E mesmo depois da invenção do livro impresso, continuou durante séculos, até há pouco tempo, essa geografia insólita. De certa forma, você tem professor e aluno, e dá a impressão do professor ensina e o aluno aprende. Como se fosse um auditório, né? Um auditório. Isso começa a mudar com essas novas tecnologias e com a internet. Então, hoje em dia, é óbvio que o mundo está mudando, a universidade está mudando e vai mudar cada vez mais, e não só a universidade, como o próprio ensino. Eu não acredito que o ensino presencial, 100% presencial, continue por muito tempo. Ele já praticamente não existe. É claro que se pode aprender presencialmente da mesma forma que se que aprender online. Entretanto, o que é necessário é que os alunos sejam preparados para isso. Por exemplo, a gente não pode querer no Brasil o ensino primário, o ensino inicial básico. As pessoas precisam ser preparadas para isso. E hoje nós não estamos preparados. Aquilo que a gente sempre viu foi sentar na sala de aula e ouvir o professor falando. Quer dizer, por séculos. Então, muita gente critica o ensino online como, não serve. Ele serve desde que tenha certos pressupostos. Um deles é a preparação. Outros países já estão mais preparados. E na universidade, obviamente, é mais fácil se chegar a esse tipo de estudo. Mas eu acredito que ele vai permear todo tipo de estudo, desde o estudo fundamental. No que tange à universidade, é possível se aprender a maioria das coisas, com exceção de coisas muito práticas em que terá que ser o básico pela internet, o teórico e depois a prática, não é? Feitas presencialmente. Exemplo, professor, você acha que na arquitetura era possível fazer um curso medicina, online? Medicina, quer dizer, os cursos eu acredito que não serão só online, os cursos serão mistos. Sim. E conforme a carreira, a proporcionalidade de online e presencial vão diferir. E nessa questão do grupo online, eu acho que é possível, sim, se as pessoas estiverem preparadas, se todas tiverem assim, um nível razoavelmente semelhante de preparação prévia, inclusive na matéria que está sendo discutida, é importante e pode ser bastante bom que se faça dessa forma. Entretanto, eu acho que totalmente online talvez não seja o caso por enquanto, porque é preciso a participação pessoal em certos tipos de aprendizagem. Você acha que um modelo híbrido seria um formato bacana, importante? Eu acho que o híbrido, sim. Nós temos, por exemplo, o nosso Ministério da Educação, que vê muitas vezes, não com grande simpatia, a questão do estudo online, mas acredito por que ela vê não com grande simpatia? Em primeiro lugar, porque não existe a preparação prévia ainda que precisa ser feita, nunca houve essa preocupação. E em segundo lugar, algo que nós brasileiros, e somos todos, eu também, você, todos nós sabemos aquela tendência incrível do brasileiro para relativizar as coisas. Isso é algo que, quer dizer, a gente consegue dar um jeitinho e de tudo... Dos exames... e de tudo, professor, de certa forma, simplificar, facilitar, tanto que
alguns anos atrás, não faz muito, não vou dizer nomes, mas um determinado professor de uma universidade paulista, já falei muito, que era coordenador, era pró-reitor de pós-graduação, ele chegou numa reunião e disse para o grupo: uma boa notícia que eu tenho que dar a vocês. Nós estamos superando o número de doutores da Harvard University. Aí eu pedi a palavra e falei assim: isso para mim é uma interrogação preocupante. Porque nós estamos superando o número de doutores, quer dizer, da Harvard, ou seja, nós estamos melhores que os outros. Isso, que não é verdade, né, professor? Isso é meio difícil de ser verdade na qualidade. Sim. Mas, assim, então, eu acho que isso precisa se verificar a qualidade mais profundamente, porque não é possível isso, não é? Principalmente vindo de um pró-reitor de uma universidade das principais da América Latina, achar que o número... Então, isso é bom por um lado, mas tem que ser visto com lupa, porque pode ser o fruto daquela simplificação que a gente faz, a banalização que a gente faz de tudo. Quer dizer, e o brasileiro precisa prestar atenção nisso para realmente não ser ridicularizado internacionalmente e, de certa forma, apresentar simulacros de títulos que não tem paridade internacional. Pessoal, aqui no nosso programa vou soltar o nosso quadro, o quadro que é sobre a questão do jovem advogado, da carreira jurídica, e eu quero que solte então a vinheta para o professor Rodas responder uma pergunta sobre as carreiras jurídicas, professor. E o que você acha importante para os alunos terem conhecimento de outros idiomas estrangeiros e também essa experiência internacional que você também teve? Então, quero que você responda essas perguntas para o nosso próximo bloco. Bom, professor, vamos lá. Então, qual que é a sua ideia e qual que é o seu conhecimento? O que você pode falar sobre a experiência, a sua experiência, para ser passada para os novos jovens advogados, da experiência de ter um aprendizado de línguas, idiomas estrangeiras, essa experiência na área jurídica em determinados países, em determinadas universidades de grande prestígio. O que você fala assim, de dicas para esses jovens advogados? Thomas, como você sabe, todos os que estão nos ouvindo também, o Brasil é o país que tem maior número de faculdade de direito e que forma anualmente o maior número de advogados do mundo. Nós sabemos, por outro lado, que no Brasil e mesmo fora do Brasil, a carreira jurídica, ela não é a carreira jurídica, ela se divide em várias carreiras. Então, a pessoa que que cursa direito, tem a possibilidade, um leque, tem à sua frente um leque bastante grande de caminhos a seguir. Isso é extremamente positivo e isso dilui um pouco o número grande de bacharéis que o Brasil, de certa forma, aprova todos os anos. Uhum. Entretanto, a principal característica que precisa haver de preocupação para aqueles que estão estudando direito é, desde o primeiro ano, pensar o seguinte: eu estou numa carreira que tem muitas possibilidades, mas se eu quiser realmente ser bem-sucedido, eu tenho que me diferenciar dos milhares e milhares de colegas que se formam. Porque senão, isso não acontecerá. E como que se faz essa possível diferenciação? Claro que são muitos os métodos. Algo que eu aconselharia e que tentei fazer era não correr com a grande maioria que depois que entrava na faculdade de Direito, achava que estava a vida resolvida. E que deixava primeiro, segundo, terceiro e o quarto ano sem estudar. Uhum. Claro que a gente precisa se divertir, mas não pode se divertir a semana toda. E estudar
Par e passo. Par e passo é algo que os juristas sabem o que é, quer dizer, aos poucos, a cada momento. Então, por exemplo, não deixar passar o primeiro ano sem realmente se assenhorear daquelas matérias, introdução à ciência do direito civil, que é a base de tudo. Nós vimos até mesmo do direito internacional dos tratados. E no segundo ano, quando começa, em muitos lugares, direito penal. No terceiro, quando o direito penal e civil, eles se desdobram vários anos. O direito administrativo, o direito constitucional, os aspectos internacionais de direito. Porque, na realidade, quando a gente fala em direito internacional, são os aspectos internacionais de todos os direitos. Professor, e para quem está estudando e também precisa trabalhar, o que você sugere de estágios profissionais? Em que momento a pessoa entra num estágio profissional também, para além de ganhar a experiência, também receber a sua remuneração? Tudo bem, veja, no Brasil a grande realidade é essa, que a pessoa precisa trabalhar. Eu mesmo não estudei durante todo esse tempo só. Quer dizer, eu fazia a faculdade de Direito de manhã e a faculdade de Filosofia à noite, mas à tarde eu me dedicava a algo que ganhasse alguma coisa, né? Ao ensino e etc., porque isso é importante. Sim. Mas primeiro que, se a pessoa quiser se diferenciar, ele tem que fazer um esforço. Então, tem um emprego durante a manhã, a tarde ou a noite, mas lide com o seu tempo de tal forma que ele não vá, por exemplo, simplesmente deixando o primeiro, o segundo e o terceiro ano passar como algo, de certa forma, corrido. Eu, há pouco tempo, peguei um táxi e estava de gravata, num sábado à tarde, e de paletó, que ainda hoje não estou. Mas estou dizendo, então, o que aconteceu? Eu sentei atrás, como é de costume, e daí a pouco o motorista me pergunta, o senhor é advogado? Porque me viu de gravata. Eu ia indo a uma missa de 7º dia de um pai de um colega nosso, e por isso que eu estava daquela forma. Falei, isso, ele disse, eu também. Me formei no tal lugar, uma escola que é bem... E ele motorista de Uber, professor? Motorista de Uber. Uma escola que é considerada boa, de direito. Aí eu falei, sem entrar nos maiores detalhes, ele dizia, mas eu fui fazendo o seguinte, eu entrei, estudei um pouco, depois eu fui largando, mas eu sabia, eu não passava na primeira, passava na segunda, e acabei me formando. Eu falei, é isso que não é bom que o estudante faça. Porque no final ele vai passar, porque, como disse, é difícil não terminar um curso no Brasil, mas ele vai ter um diploma que é um simulacro, ou seja, não vale nada, ele não sabe nada. Aí ele vai entrar num cursinho para estudar aquilo que durante os 5 anos ele não estudou. Então a primeira questão é essa, mesmo tendo seu serviço, mesmo tendo seu estágio, que é importante, prestar muita atenção na aula, fazer um resumo em seguida, e isso vai, de certa forma, amalgamando. Quer dizer, um estudo por partes também, né, professor? Por partes permanente, do primeiro ao quinto. Porque depois do diploma feito, ele vai entrar num curso para estudar aquilo que ele não sabe. Então, essa é a primeira coisa, é um desperdício de tempo. É um esforço? É, mas o mundo não é para aqueles que não fazem esforço. A gente sabe disso. Professor, e também quando a gente estuda processo civil, também não adianta só ler a lei, não. A gente tem que ver o processo, porque tem muitas nuances no processo, né? E, de certa forma, dentro desse aspecto que nós estávamos falando, a diferenciação, para responder a sua pergunta, se faz também. Claro que há vários graus de diferenciação. Tem aqueles que fazem uma diferenciação menor, outros que fazem uma diferenciação maior. Sim. Mas se a pessoa quiser fazer uma diferenciação maior, ele tem esses 2 aspectos que nós falamos. Em primeiro lugar, uma língua estrangeira. Feliz ou infelizmente, essa língua estrangeira é o inglês. Sim. Tá? A segunda, tudo bem, pode ser outra, mas a primeira é o inglês. E o outro lado, a questão internacional. A pessoa não se jungir pura e simplesmente ao direito nacional. A gente vê mesmo nos noticiários que as questões, sempre que se fala, tem sempre um aspecto internacional do direito envolvido. E, se possível, como acontece hoje, e essa é uma possibilidade em alguns lugares, fazer aquele curso sanduíche nos 5 anos. Isso eu estou dizendo para quem pode, mas há bolsas. Se a pessoa procurar, acha. Eu sou testemunha disso.
por exemplo, para o curso e vai um ano estudar fora numa outra universidade. Que é uma pesquisa fora. E fica um ano estudando na França, fica um ano estudando na Itália, fica um ano estudando nos Estados Unidos e volta. Não é porque ele se forma um ano em 6 anos e não em 5 que ele está perdendo tempo. Sim. Agora, nem todos podem, a gente sabe que o modo de estudo, por exemplo, do direito no Brasil e nos Estados Unidos é muito diferente. A grandíssima maioria nos Estados Unidos estudam dedicação exclusiva, morando na universidade, enquanto que no Brasil isso não é possível. Mas, se não for possível dessa forma, tente, de certa forma, fazer o mínimo, quer dizer, estudando inglês, se preocupando com aspectos internacionais, mas antes de tudo isso é necessário seguir o curso e não deixar para depois. Não ficar achando-se grande coisa porque está na faculdade, ou nessa faculdade ou na outra, e achando que o mundo está garantido. Isso a gente vê muito em certas faculdades tradicionais no Brasil. Que o vestibular ou o modo de entrada é mais difícil e que muitos alunos entram e ficam tão eufóricos que passaram naquela escola que passam 5 anos sem estudar. E no final não conseguem nada da vida. Isso eu sou testemunha. Professor, então, eu queria fazer uma pergunta sobre... Eu nunca te perguntei também, e até tem a ver com todo esse trabalho que você faz, do SEDES, que é o Centro de Excelência e Think Tank que você promove, é um centro de estudos de Direito Econômico e Social, e tem a pós-graduação de excelência, ela é sem fins lucrativos, e oferece curso de mestrado e também, brevemente, doutorado. Foi aprovado pelo CAPES e pelo Ministério da Educação. O que te motivou a criar esse curso, a criar o centro, em toda a sua trajetória de profissional, professor? Veja o seguinte... E tem a ver com a primeira pergunta, aquela sua resposta também da carreira jurídica. Da carreira jurídica. Tem, realmente tem. Veja o seguinte, eu sempre acreditei na universidade pública. Achava, e acho em termos, já vou dizer, que a universidade pública ela é mais isenta do que a universidade particular, porque na universidade particular ela precisa de aluno. A universidade pública não. Se ela perder 50% dos alunos, que não acontece, porque nós somos muito generosos nas apreciações, mas... então, eu sempre fui muito exigente, eu sempre fui muito exigente no sentido que universidade pública seria melhor. Mas eu estive 50 anos, 5 de aluno e 45 na Universidade de São Paulo, vi outras universidades também, inclusive particulares, e a gente chega à conclusão que não é possível acreditar só na escola pública, que é necessário também que haja escolas privadas, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque o que a gente verifica nas escolas públicas no Brasil é que elas ficam gigantescas, a maioria delas, ficam engessadas. Para resolver alguma coisa demora-se muito, porque nós temos conselhos e conselhos e conselhos. Por exemplo, a congregação da Faculdade de Direito, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco tem 80 professores para decidir. E o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo tem cerca de 160 pessoas para decidir. Então, e ao lado disso, é óbvio, existe toda a política universitária e existe, infelizmente, a política não universitária que se imiscui de uma forma incrível lá dentro e faz com que as decisões sejam lentas. Tanto que, por exemplo, para criar um curso, demora-se muito tempo. Anos. Enquanto que numa entidade privada, professor, ele é mais célere. Pode ser mais célere. A criação do curso. Então, isso é uma razão. Uma outra razão, uma é essa. A segunda razão é que, se a gente olhar, as grandes universidades do mundo são permeadas por universidades privadas. Harvard é privada, por exemplo. Stanford é privada. Quer dizer, na Europa menos, que é a tradição. E
muitas coisas que eu não consegui fazer na Universidade de São Paulo por essas razões, essas coisas fizeram com que nascesse o SEDES, porque o SEDES, ele é pequeno, os números de alunos e alunas são poucos. A finalidade do SEDES, que nasce justamente da minha experiência como presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica durante 4 anos em Brasília, do CAD, em que é importante a teoria, mas o mundo exige a prática e a resolução de problemas, fez com que realmente começasse o SEDES. Começou assim de uma forma... um lugar de pesquisas, um think tank, que é um nome que o Brasil não tem muito, tem muito nos Estados Unidos, tem muito na Europa, em que se fazem pesquisas de forma científica, objetivas, etc. E depois, o desenvolvimento das linhas de pesquisa acabaram dando origem, há cerca de 10 anos, a um curso de pós-graduação lato sensu de especialização de Direito e Economia dos Negócios. Começou com a especialização. Especialização. E há 5 anos, o curso de mestrado. Realmente de uma forma diferenciada, porque é mestrado profissional e em havendo o doutorado será profissional. O que é um doutorado e um mestrado profissionais? É um doutorado e um mestrado em que as pesquisas precisam ter o exame das teorias puras, mas elas não podem parar aí. Ela tem que desenvolver alguma coisa que melhore a prática daquela profissão. Então, é voltado para a questão profissional. Profissional e para o desenvolvimento profissional. Dando exemplo, por exemplo, nossos mestres, hoje temos mais de 40 mestres já aprovados, mais da metade deles juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, o restante diretores e advogados de empresas ou autônomos, mas que transformam aquela sabedoria que eles desenvolveram em 10, 15 anos, eles transformam aquilo em uma doutrina que tem mais força do que só. O juiz acha isso, o advogado acha isso. Tem uma autoridade, não há dúvida. Mas, se ele transformar aquilo seguindo os parâmetros todos da pesquisa e do modo de tratamento das matérias jurídicas, ele transforma aquilo em doutrina jurídica. Então, é muito mais aquela dissertação de mestrado, aquele artigo que é feito, aquela tese de doutorado, ele tem mais força do que se simplesmente fosse a opinião de um juiz na sua sentença, a opinião de um advogado nas suas petições, porque ele vai mostrar aquilo fundamentadamente nas suas origens e vai dizer por que aquilo vale. Então, esse é o objetivo do SEDES. E nesse ponto, claro que isso não se pode fazer em grandes números, você não pode ter um mestrado que tem 100 alunos, 200 alunos, porque é um direcionamento pessoal que se faz. O número de professores é grande, por exemplo, nós temos 30 professores, então para o número de alunos é algo que não tem outra instituição que tem uma ratio tão grande de professores para tão poucos alunos, e que se exige, e estamos conseguindo, que realmente se faça algo diferenciado. Não somos melhores que os outros, porque essa medida do melhor depende de muitas coisas que não se pode, de certa forma, medir, mas nós somos diferenciados nesse aspecto. Quer dizer, de fazer com que, e somos praticamente dos pioneiros do curso de mestrado profissional, porque no direito, além de não existir, havia, e ainda há por parte de muitos, achando que só o teórico que vale. E na verdade não, né? Na hora de aplicar o direito... Claro. Então, hoje a gente fomos dos primeiros e estamos bem sucedidos porque todos os artigos, tudo aquilo que os nossos alunos, entre aspas, eu digo aluno entre aspas porque eles são muito diferenciados, tudo que eles... tudo que eles escrevem, eles publicam. É uma necessidade para obtenção
de passar nas matérias e também de obter o mestrado ou doutorado. E isso, de certa maneira, mostra um caminho. Eu não estou dizendo que o trabalho não é só meu, o trabalho também é seu, que é vice-presidente do SEDES, com muita honra, e nós vamos ter gente moças também nisso, não é? Porque o trabalho tem que continuar. Então, é esse o aspecto que eu, encerrando, de certa forma, isso, eu diria o seguinte, se me perguntasse o que eu de melhor tentei fazer nessa vida que já vai longa, eu diria o SEDES. Professor, antes da gente encerrar o programa, eu queria que você desse a novidade do SEDES. O SEDES vai lançar um curso no âmbito da advocacia extrajudicial. Ou seja, professor, é uma oportunidade para os advogados, para a advocacia, a questão da advocacia extrajudicial. Qual que é a relação da advocacia extrajudicial? Ela é mais dinâmica? Ela dá novas oportunidades? Como é que você analisa isso? E como é que você... E quando que a gente vai lançar esse curso pelo SEDES que já está pronto? Tudo bem. Esse curso é um curso online que está terminando de ser gravado. E aí eu diria o seguinte... Os nossos advogados, isso já pela tradição portuguesa, francesa, eles são advogados contenciosos. Quer dizer, tanto que o vulgo, quando fala em advogado, pensa em briga. Briga de alguma forma, mas pensa justamente em terçar armas, quer dizer, usar as armas para resolver uma questão. E isso normalmente no judiciário. Está tão arraigado internamente que eu lembro, quando eu comecei minha carreira judicial, e eu fui, durante 1 ano e meio, juiz do trabalho em São Paulo e depois passei no concurso para juiz federal e fiz o resto da carreira. Eu ainda era juiz do trabalho. Na primeira vara, não se chamava vara, na primeira junta de conciliação e julgamento da capital, que era na Avenida Ipiranga. Sim. Muita gente. E numa audiência, uma senhora simples, já de idade, ela foi feita a audiência, terminou a audiência e ela realmente não levou nada, zero, né? Não conseguiu nada do que ela queria. Eu estava sentada na ponta da mesa, ela esperou acabar, ela foi conversar comigo e disse, doutor, eu não levei nada. Mas eu estou saindo daqui satisfeita, porque eu queria era que o meu patrão viesse sentar comigo na mesma mesa. Quer dizer, isso mostra, quer dizer, aquela questão... A justiça, né? O acesso à justiça, né, professor? E mostra também o seguinte, quer dizer, não conseguiu nada, mas o que ela mostrou foi que trouxe subvara, como a gente fala, quer dizer, trouxe obrigatoriamente o patrão dela do outro lado. Quer dizer, então isso é contencioso, não é amigável, Sim. Não é? Tudo bem. Então a tradição brasileira é contenciosa. Quer dizer, quando se fala, vamos fazer uma coisa, tu vai falar... Uma mediação, geralmente né, não professor? Quer uma mediação ou outras coisas. Então, isso é positivo de um lado, mas é bem diferente em outros países. A gente vê nos próprios Estados Unidos, quer dizer, as pessoas só levam, por exemplo, no Japão, alguma coisa para o judiciário quando não tem outra forma. A última saída é o judiciário. saída, não é a primeira, a nossa é antes da primeira. Sim. Não é? E justamente por isso nós temos na nossa Constituição que nada pode ser tirado do Poder Judiciário, subtraído... Ou da apreciação do Poder Judiciário. Mas isso não é que a obrigação toda tem que ser contenciosa. Tanto que, ultimamente no Brasil, e isso já acontecia em outros lugares, começa a advocacia que não é contenciosa e que pode ser feita fora do judiciário. Embora, sob a supervisão final do judiciário, é possível fazer em outras instâncias, como em cartório, pode-se fazer o divórcio, pode-se fazer uso capião, por exemplo, reconhecimento de união estável, uma série de coisas que podem ser feitas de uma forma mais rápida, mais célere, porque o Poder Judiciário está atravancado e demora muito. E ajuda o advogado a acabar com as demandas, né? E de certa forma mais barato, não que o cartório cobre pouco, Sim. Não é isso, mas o tempo custa.
nas ações judiciais muito mais, e é possível se fazer diretamente em certas circunstâncias, nem em todas, mas o nosso advogado não está preparado, e os nossos advogados e advogadas, para isso. Então esse curso mostra, através do depoimento e do ensino de pessoas que trabalham nisso, quando e como é possível se fazer para que se faça esse tipo de advocacia extrajudicial, que ajuda não só as pessoas a terem os seus resultados mais rápidos, como ajuda a justiça a não ser tão atravancada. Pessoal, fique atento agora às novidades do SEDES, ao curso extrajudicial, da advocacia extrajudicial. Professor, então só para a gente fazer um wrap-up aqui, umas suas considerações finais, para a gente também encerrar o programa. E aqui eu queria que vocês deixassem o seu like, se inscrevam no canal e ative as notificações. Professor Rodas, por favor. Veja o seguinte, foi com uma grande satisfação que essa oportunidade que o Dr. Thomas me deu para conversar com uma comunidade jurídica mais nova, mais velha. E eu diria o seguinte, para tudo na vida e também na questão advocatícia, o que precisa ter é sonhos, é ideais. As coisas nunca são impossíveis. Sempre há alguma solução, mas tem que ser buscadas incessantemente. Aquilo que eu já disse e repito é que ninguém espere que venha às suas mãos uma bolsa de estudos para estudar no exterior, um emprego maravilhoso, um cargo público excelente. Isso tem que ser primeiro preparado e depois ser buscado até as últimas consequências. Então, para todos aqueles que estudam direito, que afortunadamente é uma possibilidade de vários aspectos a serem buscados na vida, precisa realmente de ter garra e não desanimar. Porque, embora num país com tantos advogados, aqueles que se diferenciam, maior ou menormente, poderão realmente estarem satisfeitos consigo mesmo no que tange a busca de um emprego, a busca de uma dedicação. Professor Rodas, muito obrigado pela sua participação, pela sua reflexão aqui no nosso programa Contrato Social, pelas suas sugestões. E eu aqui declaro encerrado mais um programa Contrato Social Podcast. E fique atento nos nossos próximos programas.